Glória a Deus. Que tremendo, que presença maravilhosa do Senhor. É isso que nós queremos viver. A igreja é orgânica. A igreja não é uma denominação ou uma placa e nem um prédio. A igreja viva somos nós. Então, nossa gratidão é imensa pelo entendimento, pela sabedoria do Senhor, pelo que o Espírito Santo está fazendo no coração de cada um de vocês aqui da casa. Nosso abraço, nossa saudade e vontade de ter cada um de vocês aqui é grande no nosso coração, mas nós estamos aqui para te servir, para te amar, para ministrar o que nós temos de mais precioso, que é a palavra de Deus, que é ministrar louvores ao Senhor, que é despertar a sua vida, despertar a fé no seu interior, no seu coração. Então receba com muito amor essa transmissão, receba com muita gratidão essa transmissão e compartilhe mesmo com alguém, mostre para alguém e fale também do Evangelho e que Franca seja alcançada, que o Brasil seja alcançado através das nossas vidas. E eu quero falar sobre o olhar profético e olhar de novo para algo. Nós precisamos ver a vida com olhos espirituais. Se nós nascemos de novo, significa que agora nós temos um novo olhar. E o Espírito de Deus que nos guia a toda a verdade vai nos mostrar esse lugar. E eu quero ler em 1 Reis 18, versículo 43, que diz assim: E disse ao seu moço, aqui está falando de Elias, sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: Não há nada. Então disse ele: Torna a ir lá 7 vezes. E sucedeu que, a 7ª vez, disse: Eis que uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo no mar. Eu vejo isso. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe de surpresa. E é exatamente isso. Elias orou e por 3 anos e meio não veio chuva. Depois desse período, ele orou novamente e ele então pediu para o seu servo: sobe ali naquele lugar da banda para o mar e veja se há um sinal. E esse moço foi e não viu nada. E aí ele volta e diz: não há nada. E o profeta fala: volta 7 vezes. Isso é uma lição muito grande para nós. Por que que esse moço teve que ir e olhar 7 vezes? Porque, amados, a nossa visão precisa ser apurada. O nosso olhar também precisa ser transformado, porque a nuvem já existia, a chuva já existia, porém ele ainda não via. E esse olhar profético, esse voltar e olhar de novo, voltar e olhar de novo, que seja 7 vezes, assim como Naamã, mergulhou 1 vez e não viu, mergulhou 2 e não viu, mas ele precisava ir além para que a profecia se cumprisse.
E hoje o Senhor me traz aqui e você não está aí à toa vendo ou simplesmente passando por uma live ou por um culto. Essa palavra é para a sua vida. O Senhor está dizendo para cada um de nós: eu tenho promessas, eu tenho palavras a serem liberadas, eu tenho profecias para se cumprir nesse tempo, mas você precisa olhar de novo. Você precisa ter um olhar profético, voltar e profetizar e crer. Mas aquele moço sempre esteve ali com o profeta. E o incrível é que quando a gente vê lá na história de Eliseu também, aquele moço Geazi que estava junto com o profeta, também tinha os olhos fechados, tampados. Ele não conseguia ver que existia um exército maior que o exército inimigo. Até que o profeta ora e pede então a Deus: abre os olhos do meu servo, abre os olhos de Geazi. E aí esse moço volta de novo e olha e vê que há um exército muito maior dos anjos do Senhor para guerrear com aquele exército que estava cercando eles. E isso é um grande incentivo para as nossas vidas. E nós precisamos olhar, orar e dizer: Senhor, tira as vendas dos meus olhos. Senhor, tira o tampão dos meus ouvidos. Senhor, tira toda cegueira espiritual. Tira toda fraqueza espiritual da minha vida. Porque eu quero olhar novamente e ver que o Senhor vai cumprir a promessa na minha vida. Até quando você vai enxergar com os olhos naturais? Até quando você vai viver dia após dia, vendo a sua vida com os olhos naturais? Nós temos visão de águia, nós temos olhar de leão. Nós temos unção profética, nós precisamos crer e dizer: os meus olhos verão bem. Davi contemplava o Senhor. Uma música que marcou demais o meu coração do Hosanna Music foi do Ron Kenoly, que ele canta Vejo o Senhor. E aquela música, ela foi provocando dentro de mim uma mudança e uma transformação. E ele ministrava com tanta unção. E eu vi a tradução, mas ele dizia: eu vejo o Senhor, eu vejo o Senhor. Eu olho e vejo o Senhor. E o meu rosto se ilumina quando eu vejo o Senhor. E quem disse isso? Davi contemplava o Senhor e foi iluminado. Então, você que está aí agora comigo, você que chegou nesse lugar, contemple o Senhor. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para a crise, não olhe para o que está vendo os seus olhos naturais, mas comece a ver profeticamente. Comece a ver o Senhor nas situações mais inusitadas e mais difíceis. Veja o Senhor, que Ele sabe de todas as coisas e Ele está cuidando de nós. E Ele cuida de você. O Senhor te ama. O Senhor te ama. E Ele cuida de ti. Então vamos ver o Senhor. Vamos olhar para Ele e sermos iluminados. Se nós abaixarmos os olhos, se nós olharmos para as circunstâncias, se você focar nesse diagnóstico médico negativo,
se você olhar para a falência, se você olhar para a miséria, para a pobreza, se você deixar ser perturbado pelo espírito do medo, você não vai ver o Senhor. E é necessário olhar e ver o Senhor. Salmo 34, versículo 5, fala para nós: olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Quem olhar para o Senhor, quem ver o Senhor, os seus rostos jamais serão confundidos. Os olhos do nosso Senhor são como chama de fogo. A sua face brilha, a sua face brilha, a sua face brilha mais que o sol. Você sabia que na Cidade Santa não tem sol, porque Ele é o sol? Você sabe que na Cidade Santa não tem noite, não tem dia, porque Ele é a luz? Você sabia que se você olhar para Jesus, se você olhar para Ele, você será iluminado? Quantas pessoas têm visões? Quantas pessoas tiveram o privilégio de ir ao terceiro céu? Quantas pessoas tiveram a visão do Senhor? E diz: eu vi um manto, eu vi da cintura para baixo, porque para cima não dá para ver, não dá para olhar no seu rosto, tamanho a luz. Mas é essa luz, é esse olhar de Jesus que vai mudar a sua vida. Enquanto nós estamos almáticos, enquanto nós estamos murmurando, reclamando, olhando para o vácuo, olhando para a escuridão, é isso que nós atraímos. Mas se nós olhamos para a luz, se nós olhamos para Jesus, jamais seremos confundidos ou envergonhados. Quem pode dizer comigo: eu jamais serei envergonhado, eu jamais serei confundido, se eu olhar para Jesus, se eu olhar para a luz? E olharam para a luz, e olharam para o Senhor, e nunca foram confundidos. Contemplar o Senhor é olhar para o bem. Contemplar o Senhor é olhar para a luz. Contemplar o Senhor é adorar a Ele. E você se torna semelhante ao Deus que você adora. E nós sabemos que quanto mais adoramos esse Deus vivo, mais a fé cresce dentro de nós. Quanto mais adoramos a esse Deus poderoso, vivo, eterno. Você sabia que a eternidade habita dentro de Deus? Não é Deus que habita na eternidade? Você sabia que Ele que criou a eternidade? E Ele habita na eternidade? E a eternidade Ele colocou dentro de você? Você sabia que se você olhar para Ele, você vai se tornar cada dia semelhante a Ele, e você vai ficar livre dos pecados, vai ficar livre da sua natureza pecaminosa, porque a santidade do Senhor vai construir em você a pureza. A santidade do Senhor vai amoldar o seu ser, e você vai agradar o Senhor. Então nós vamos contemplar, nós vamos olhar de novo, nós vamos olhar para o Senhor. Quando Moisés ficou 40 dias no Monte Sinai, ele voltou com as tábuas da lei, com os 10 mandamentos nas mãos. E quando ele chegou lá embaixo, aquele povo
tinha pegado o ouro que eles conquistaram e transformaram num bezerro de ouro e transformaram num Deus. E lá no monte, por que o povo não subia no monte? Porque o monte estava cercado de labaredas de fogo, o monte fumegava. E as pessoas nem conseguiam subir, porque Deus cercou para a intimidade dele com Moisés. E aí, amados, quando Moisés vem descendo do monte, com uma experiência sobrenatural, porque Deus escreveu nas pedras, nas tábuas, e ele viu aquela orgia, ele viu aquela adoração. Eles levantaram um outro Deus, eles estavam contemplando um bezerro de ouro, eles formataram, eles desenharam outro Deus e disse que esse nos guie. Moisés ficou muito chateado, ficou muito irado, nervoso, e ele quebrou então essas pedras e ele voltou de novo para cima do monte. Ficou lá 40 dias novamente. E Moisés convidou eles, falaram assim: vamos comigo, para vocês verem o Senhor. Porque Moisés, ele falava assim: eu quero ver a face do Senhor. Eu não quero só as mãos, eu não estou interessado só nas bênçãos, eu quero olhar e ver o Senhor. Vamos de novo, vamos comigo. E essas pessoas então disseram: Moisés, vai você, fala você com Deus, porque nós vamos ficar por aqui e esperar, você passa para nós. E é isso que o espírito religioso faz com as pessoas. É isso que, infelizmente, muita gente, muitos pastores, muitas visões isoladas, colocam as pessoas dependentes da bênção, ou do olhar, ou da palavra somente do pastor. A igreja, ela está cada dia se tornando um lugar apenas de consumismo, como se fosse um supermercado, que as pessoas vão e compram e pegam o que elas estão precisando. E elas então começam a dizer: vai lá, pastores, e fica na presença de Deus, recebe a palavra e depois vem e entrega para a gente, porque nós não queremos passar tempo com Ele. As pessoas não querem ver profeticamente, não querem olhar de novo. Mas os dias que estão sinalizando na terra está nos avisando que Ele vem. Os dias que estão sinalizando na terra está dizendo: sejam as 5 virgens prudentes que têm azeite na candeia e ainda tem aqui depósito do lado. Não sejam dispersos, não sejam aqueles que capengam atrás dos outros para ter comunhão e ver o Senhor, porque a salvação é individual. Lá em Anápolis tinha uma irmã muito conhecida, uma mulher de Deus, e ela tinha alguns filhos e tinha 2 que estavam desviados. E aí um dia a gente reuniu lá e eles brincaram, falou assim: ah, não, e quando o Senhor vier, ou o dia que Jesus vier, eu seguro na saia da minha mãe e vou, ou seguro na minha mãe e vou. E eu fiquei observando e achei interessante aquela fala. Fui embora com aquilo. Mas será que ele está pensando que se Jesus vier mesmo buscar a igreja, ele vai subir através da mãe dele? Porque a mãe ora por ele, a mãe... E eu não, eu agarro na minha mãe e vou.
E infelizmente, esse moço já faleceu, a sua mãe também. Mas eu creio que o Senhor é tão bom, e aquela mãe que orava tanto pelo seu filho, ele se entregou a Jesus. Mas geralmente é isso. Minha mãe ora, meu pai ora, para que eu? Temos a sala da oração. Não, deixa lá. Aquelas pessoas orando, para que eu vou orar? Para que eu vou buscar intimidade com Deus? Deixa as outras pessoas aí. Mas o Senhor está nos chamando para a mesa. O Senhor está nos chamando para casa. Tenha um novo olhar. Tenha um olhar profético. Tenha um olhar da mesa do Senhor. Tenha um olhar que aqui nós queremos construir uma casa de relacionamentos, onde cada um recebe muito do Senhor e depois compartilha com os irmãos. E depois uns compartilham com os outros e nós vamos edificando uns aos outros. Orando uns com os outros. Abençoando uns aos outros. Então não fique de fora. Esse olhar profético e esse olhar de novo é para a sua vida. É para nós. E Isaías 60, versículo 1 diz: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Levanta-te, faz a sua parte, seja cooperador com Cristo, seja cooperador com o Espírito Santo, exerça o seu ministério, exerça o seu chamado, não recue. Oh, queridos, Jesus, quando Ele veio à terra, iniciou um ciclo do seu ministério. Ele cresceu, aí Ele foi batizado, com 33 anos, iniciou um novo ciclo, um novo tempo que Ele passaria aqui na terra. Quando Ele morreu, e Ele foi ao Hades, Ele visitou as regiões baixas do inferno, Ele passeou pelo fogo. Você acha que aconteceu alguma coisa com Ele? Acha? Claro que não. Claro que não. O trono de Deus tem fogo. Mas sabe quando Sadraque, Mesaque e Abednego passaram pelo fogo e nada aconteceu? E eles dançaram no fogo e eles não se queimaram? A mesma coisa, Jesus, quando Ele desceu ali, o fogo não consumiu. Os cristãos, nós, o povo de Deus, o fogo da glória e da presença do Senhor jamais nos consumirá, ou que é uma sarça que não se apaga, mas que não vai nos queimar. Mas o ímpio, a palavra diz que será castigado pelo fogo. É assim. O Senhor olha para os seus filhos e quer acolher como a galinha acolhe os seus pintinhos. O Senhor quer que cada um dos seus filhos sejam iluminados e que cada um se levante. E quando o Senhor se levantou da morte e Ele foi levado aos céus, iniciou um ministério dele, o chamado dele no céu. Agora Ele está trabalhando, Ele está no ministério, Ele está servindo, Ele está fazendo a obra. Ele não parou, Ele trabalha dia e noite para os seus filhos. Meu Deus. E nós, às vezes nós pedimos algo simples,
compartilhe esse link. É a mesma coisa que nada. As pessoas, elas não querem trabalhar para o Senhor. Elas querem receber. Elas querem comer. Elas querem pronto. Mas o Senhor, Ele ressuscitou e iniciou o ministério dele na presença do Pai. E a Bíblia diz, a palavra diz que hoje Ele está sentado à destra do Pai. E Ele é o nosso advogado. E Ele está, nesse momento, intercedendo pelos seus filhos, trabalhando para aqueles que nele esperam. Estejam firmes. Estejam prontos. Estejam para amar e servir, dispostos a viver, dispostos a servir, dispostos a amar, dispostos a fazer uma obra. E eu cito algo tão básico, tão banal, tão pequeno, que é pegar um link e falar com um amigo. Mandar um link, falar com uma pessoa, falar, olha, eu gostaria muito que você recebesse uma oração agora através do culto da minha igreja. Se o Senhor está trabalhando no seu ministério, nós não vamos? Oh, amados, olha de novo. Vê de novo, levanta e fale de novo, e creia, e olhe para a sua família e veja ela salva. Olha para as suas contas bancárias e veja a provisão. Se entregue ao Espírito Santo, se entregue à confissão da palavra, até que o link da miséria, da pobreza seja tirado de dentro de você, até que você acredite que é real o que Deus tem para a sua vida. Veja de novo, fale de novo, profetize novamente, sobe lá 7 vezes, mas faça a diferença. Quando foi na 7ª vez, aquele menino viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E aí ele volta correndo e fala, vai chover, vai chover. Nossa, chover com a nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Oh, meu Deus, seria a mesma coisa quando Jesus, Ele quer alimentar a multidão, e Ele fala assim, ó, vamos alimentar esse povo. Aí chega para Ele 5 pães e 2 peixinhos. Assim como Elias, ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem, foi o suficiente para ele crer e dizer, vai chover. Fala para Acabe que corre, se apronte, porque senão a chuva vai pegar ele no meio do caminho. E a mesma coisa, quando o Senhor pega 5 pães e 2 peixinhos, Ele diz, vai dar certo, isso aqui é o suficiente. Quantos de vocês podem acreditar nisso? Acorda! Como que nós vamos ver a multiplicação, as coisas do Senhor acontecendo? Nunca algo é pouco. Um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim, pastora, o que eu contribuo aqui é tão pouquinho. Eu repreendi ele na hora, eu falei, amado, fala uma coisa dessa não. Não fale dessa forma. São sementes poderosas. São sementes que o Senhor te dá para você plantar e colher muito. Pede perdão ao Senhor por isso.
Mas nós temos tanta dificuldade para olhar para uma nuvem do tamanho da mão de um homem e acreditar que Deus está naquilo. Mas o Senhor está dizendo, olha de novo, porque eu vou mudar a sua vida com 5 pães e 2 peixinhos. Vocês estão aqui, pode aplaudir, pode... Sabe, amados, o Senhor está dizendo assim, eu quero revolucionar a sua vida com o que está aí na sua mão, mas você insiste em olhar com um olhar carnal, com um olhar natural, e eu estou aqui para dizer para você, enquanto você não olhar de novo, enquanto você não olhar e ver Deus e ver o Senhor, você não vai viver o sobrenatural. Estevão foi apedrejado e o seu rosto iluminou. Enquanto ele estava sendo apedrejado, ele não ficou irado, ele não queria bater naquelas pessoas, ele não queria brigar com elas, ele não queria criticar, ele não queria ir lá defender ele. Ele começou a ver o Senhor no meio das pedradas, ele começou a ver o Senhor e ele foi levado aos céus. Porque ele viu o Senhor nas nossas crises. O Senhor nos chama para ter esse olhar profético. No meio dessa pandemia, no meio disso tudo, nós insistimos em ver o Senhor. Nós insistimos em dizer, Deus proverá. Em meio a tantos ataques, em meio a tantas guerras, nós insistimos em dizer, somos cidadãos dos céus, somos a igreja viva do Senhor, somos o corpo de Cristo, em nós tem saúde, em nós tem vida, em nós tem provisão, em nós tem a vida abundante. Oh! Pai, o rei Josafá estava cercado por 3 exércitos e ele diz que ele teve muito medo e que ele recuou e que ele se fechou. Talvez você esteja num momento como esse, você se fechou, você está com medo, você está olhando e não está achando solução. Mas ele convocou o seu povo para um jejum. E ele disse, até as crianças vão jejuar, os animais, todos nós vamos jejuar. Queridos, e quando eles terminaram esse jejum, eles disseram algo, os nossos olhos estão no Senhor. De repente você vai ter que jejuar, de repente você vai ter que entrar nas práticas espirituais para vencer a incredulidade, vencer o medo, mas a hora que você disser, os meus olhos estão no Senhor, você já venceu. Mas enquanto você tiver medo, enquanto você retroceder, você pode ser vencido a qualquer momento, mas hoje eu estou aqui para dizer, casa de oração, levanta e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Quantos podem dizer, escreva aí, vocês estão aqui, aqueles que são os escribas, são aqueles que escrevem, são aqueles que querem marcar e guardar de uma forma diferenciada, e você pode dizer, os meus olhos estão no Senhor, eu vejo o Senhor, eu não olho mais para a circunstância, eu não olho mais para a minha natureza carnal ou fraca, mas eu olho para o Senhor, o autor e consumador da minha fé.
E eu libero uma palavra profética sobre a vida de cada um que está aqui. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, saia dessa apatia, saia desse medo, saia dessa confusão, saia dessa visão baixa e olhe para cima, olhe para o alto, olhe para o Senhor. O profeta Isaías também viu o Senhor. E ele abre esse olhar profético e enxerga toda a glória. Ele olha e vê o Senhor e ele diz: então envia-me, Senhor, eu quero ir. Oh. Eu vi o meu pai pregando nas praças. Ele saía sozinho com a Bíblia e ele pregava. E muitas pessoas criticavam ele. Como eu tocava violão e cantava, ele saía nas portas dos vizinhos e falava assim, batia lá e falava: eu posso orar por você? Aí o vizinho falava assim: não, senhor Rafael, eu estou assistindo jornal, estou vendo novela. Aí o papai dava um sorriso e falava assim: a novela e o jornal você tem todo dia. Hoje eu estou aqui para orar por você. E a gente entrava na casa, o papai orava, e ele falava: Vaninha, canta. E eu tocava e cantava. Eu vi quantas vezes o meu pai na praça, falando assim: para onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Meu pai falou. Um dia meu pai olhou para mim e falou assim: Vaninha, você tem um chamado tão grande. Aí eu falei: pai, eu tenho. Quando chegar a hora, o que eu tenho que fazer? Ele falou assim: só fala, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Quem ver o Senhor, quem olhar para o Senhor, nenhuma situação ou circunstâncias vai te barrar. Essa casa estava ali ajoelhada enquanto eles estavam adorando. Cada cena, cada coisa tão linda, cada imagem, um louvor tão ungido. Eu falei: Deus, obrigada, obrigada. Porque o homem não tem nada se do céu não for lhe dado. O Senhor disse um dia: minha filha, você disse, eis-me aqui. Ah, Pai. Ah, Senhor, quantas pessoas estão aqui. Quantas pessoas estão nessa live, nesse culto agora, e precisam dizer: eis-me aqui. Precisam olhar para Ti e dizer: a minha fraqueza não será mais um limite. Quando a gente olha para o Senhor, nós paramos de olhar para nós, achando que somos nós que fazemos a obra. Quem faz a obra é o Senhor, a obra é dele. Pedro, tu és pedra. Sobre ti eu edificarei a minha igreja. Pedro, a igreja é minha, não é sua. Nós sabemos o nosso lugar. Nós não somos donos de ninguém. Nós não somos donos de nada. A igreja, a noiva é do Senhor. Só cabe a nós dizer: eis-me aqui.
E quando a gente vê o Senhor, a gente para de fazer a obra com a justiça própria. Você já ouviu alguém falar assim: ai, nossa, hoje eu vou ministrar porque eu estou super bem. Ah, hoje eu vou cear porque essa semana eu não pequei. Aí a pessoa vem e ceia na justiça própria dela, como se ela fosse ótima. Aquela semana ela ficou sem pecar. Não entendeu nada. Não entendeu nada do Evangelho. Não entendeu nada ainda de Jesus. Se você exerce o seu ministério pensando que você é muito bom, que você é muito forte, essa casa de oração nasceu na nossa fraqueza. Eu fico muito feliz com isso. As pessoas olham para nós e falam: nossa, ai, para eles. Não, essa casa nasceu na nossa fraqueza, não na nossa força. Por isso eu sei que nada pode derrubar ela. Por isso eu sei que essas portas não são nossas, são do Senhor. E o inferno não prevalece quando a obra é dele. Ver o Senhor e andar no Espírito. Ver o Senhor e andar no Espírito. Estar aqui todas as manhãs, dedicar 2 horas e gerar aquele ambiente e ministrar. Quantas vezes eu falo: será? Porque mexe com a minha vida de uma forma tão grande. Além de todos os outros compromissos, ainda tem mais esse. Mas o Senhor falou: filha, tá tudo certo. Vamos construir juntos essa jornada. Porque você pode não estar vendo nada, mas eu estou vendo tudo. E eu sei quem eu vou encontrar através dessa programação. Continue. Sabe, amados? Às vezes eu me sinto só. E falo: poxa vida, meu Deus, nós somos tantas pessoas. Se cada um fizesse um pouquinho, seria tão incrível. Mas eu estou confiando que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até ser dia perfeito. E quero ler 2 Coríntios 4:5 para terminar. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Está tudo na face de Jesus Cristo. Está tudo no olhar de Jesus. E o Senhor está levantando uma igreja que não precisa correr atrás de bênçãos. Não precisa correr atrás apenas das mãos do Senhor, ou das campanhas, ou tentar comprar isso ou aquilo. Não. O Senhor está levantando uma igreja que vai olhar de novo e vai ter um olhar profético e vai viver o sobrenatural. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida de cada um de vocês a glória de Deus. Eu declaro sobre a vida de cada um vida abundante, saúde, provisão. Tudo que Jesus conquistou na cruz é seu direito e é sua herança. Você é precioso. Você é muito amado. E o Senhor está tocando pelo seu espírito e esperando o seu sim. Esperando você dizer: eis-me aqui também, Senhor. Eu quero ir, eu quero ser cooperador nessa obra com o Espírito Santo. Eu quero ser profeta nessa geração. Eu não me alimento dessas coisas terrenas, eu não me alimento da minha própria carne, mas eu alimento do Espírito Santo.
Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Olha direito. Olha de novo. Olha de novo. Por que que o profeta, ele teve que profetizar 3 vezes no vale de ossos secos? Ezequiel, profetiza. Vai de novo. Olha de novo. Olha de novo. Profetiza. E ali levantou um exército. E em nome de Jesus, eu declaro sobre essa casa um exército muito grande. Eu declaro sobre Franca um exército muito grande. Eu declaro sobre a igreja de Franca um novo tempo, uma nova unção e a glória do Senhor nascendo sobre nós. Em nome de Jesus.